Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que vocês estão de pé, abram comigo, por favor, palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É um motivo de extrema honra e alegria estar aqui nesta manhã com essa igreja tão querida. Eu encho a boca para falar sobre vocês no Brasil, porque, meu Deus, eu fico impressionada com tamanha devoção e de vocês, com o zelo do Senhor, com o temor. E eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Agradeço o pastor Jean e a pastora Franciele, que são pessoas maravilhosas, que nos tratam como família. E agradeço ao meu pai, minha mãe que deve estar me assistindo, meu esposo, todo mundo que está lá na casa, que foi um prazer conhecer vocês, que Deus abençoe. E, meus irmãos, para pregar a palavra do Senhor, primeiro Deus nos quebra, para depois que Ele quebra a gente, para nós entregarmos o que Ele nos deu. Então, estou aqui com muito tremor, diante da presença do nosso amado. Vamos abrir os nossos corações para tudo quanto Ele tem para falar nesta manhã. A palavra do Senhor nos diz assim: não apagueis o Espírito. Em outras versões, não extingueis o Espírito ou não entristeçais o Espírito. Amém. Podeis assentar, por favor. O Espírito Santo de Deus, quando Ele forjou essa palavra ao meu coração, e Ele me deu o tema dessa palavra, eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, é uma conferência missionária. Um tema sobre missões, e Jesus falou ao meu coração: como vocês serão missionários se não têm o meu Espírito? Prega o que eu estou mandando para pregar. E nesta manhã o tema da palavra é: apagando o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo de Deus me falou sobre 2 homens na palavra de Deus, que nós temos que aprender com eles hoje. Porque Deus me falou que estão confundindo a unção da consagração, achando que também é a unção do Espírito Santo. Mas são 2 coisas muito diferentes, nós vamos aprender nesta manhã. Primeiro, nós vamos aprender sobre, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, Deus fala a Samuel: arrependo-me de ter constituído Saul como rei, porquanto rejeitastes a minha palavra, deixou de me seguir. Porque Saul, ele não atentou à voz de Deus. Ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Na palavra de Deus nos fala que Deus pediu para que ele extinguisse os amalequitas. E Saul não obedeceu à voz do Senhor. Saul, ele poupou Agag, que era rei dos amalequitas. Ele poupou o melhor dos bois e das ovelhas e tudo que era de bom. E vem aquele famoso versículo: eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas no versículo 17 do mesmo capítulo, fala que Saul foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Porém, na palavra de Deus, mais à frente, vai nos dizer que Samuel diz a Saul: porque você rejeitou a palavra de Deus, hoje Deus te rejeita como rei. Porque nós aprendemos que não existe unção sem obediência. De ungido como rei para rejeitado por Deus. Porque não adianta sermos obreiros da casa do Senhor, sermos ungidos como obreiros, missionárias, diaconisas, se não há obediência, corremos o terrível risco de sermos rejeitados por Deus. E é com temor e tremor nesta manhã que eu falo sobre isso. Porque a igreja das posições esqueceu o caminho da intimidade. Porque por achar que a unção da consagração
se sente melhor do que o outro e o Espírito Santo está sendo deixado para fora. E por o Espírito Santo estar deixado para fora, acha que tem tudo, mas está sem nada. Acha que está cheio, mas está vazio. Acha que tem, mas não é. Porque o Espírito Santo está procurando a essência, mas só tem casca. E a geração que Deus quer forjar a essência é na dor. Porque a essência dos céus produzidas neste tempo, nesse último tempo, é só por meio da dor. Porque a igreja não quer oferecer a outra face. Eita, meu Deus. Porque a igreja acha que é muito. E o nosso Deus veio aqui e se pôs humilde. E Ele nos fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós nos sentimos melhor do que o outro. E Deus nesta manhã fala, as almas não esperam e a minha igreja está numa bagunça de egos. E o Espírito Santo foi falando comigo, tu não és, Sara, se não fosse por mim, tu nem respirarias. Se por Ele nós nem respiraríamos, como nos acharíamos melhor do que alguém, meus irmãos? E eu sei que o diabo odeia esse tipo de palavra. Porque o diabo quer encher o nosso ego e quer encher nossas razões e convicções para que estejamos cheios de nós mesmos, mas vazios do Espírito. Mas nessa manhã Ele quer arrancar o nosso ego. Ele quer arrancar o nosso eu. Porque Ele fala, não é o que você pensa, é o que eu acho e tenho certeza sobre ti. Todas as vezes que nós nos guiamos sobre nossas ações, nos frustramos e ainda colocamos a culpa em Deus. Deus, olha o jeito que está, olha como está acontecendo. Porque o Senhor não faz assim, 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 e Deus está falando, ei, eu posso trabalhar contigo? Eu posso trabalhar na tua perseverança. Porque Deus fala que nós, infelizmente, entregamos nosso tudo no mundo e nossas metades na igreja. Entregamos nossa devoção ao mundo, ao trabalho e os nossos cacos e restos na igreja. Eu dou tudo para o meu trabalho, mas o que restar é para Deus. E Deus está falando, eu te dei o trabalho, entrego tudo aqui. Se não fosse Deus, tu não estaria nem vigor de levantar e trabalhar para pôr o dinheiro em casa. Ei, tarabesti, não deixa o teu salário ser o seu Deus. Porque Deus cuida muito mais às vezes de quem não tem salário do que alguém que tem. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Temos que parar de achar que somos melhor do que alguém. Porque Saul, sendo rei poderoso daquela época, a coroa dele não foi capaz de impedir sua queda. Não é a minha posição que impedirá de eu ser rejeitada por Deus. Eu posso pôr uma máscara enganadora na frente de todos, mas Deus sabe o meu levantar e deitar. Como enganar aquele que me forjou e me criou? Todas as vezes que tu falas, não consigo, Deus sabe que consegue. E eu posso te assegurar que quando tu não consegues andar, Ele te carrega no colo. Quando o teu coração não suporta, Ele sustenta. Mas tu tem que dar o primeiro passo para que Ele venha com a graça. Nós vamos
como se fosse destruídos, cansados, exauridos para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para os nossos sonhos, para os nossos quereres, mas para Deus eu tenho que sentir. Para Deus eu tenho que achar que devo, tenho que concordar, tenho que achar que o que o pastor Jean falou, eu acho que é, mas meu Deus, a palavra do Senhor é a verdade absoluta e o diabo tem colocado verdades relativas na mente de muitos. É relativo, meu irmão, tu jejuar e orar. É relativo tu negar a si mesmo. É relativo, obreiro, tu obedecer o teu pastor e pastora. É relativo. Não precisa disso. E o Espírito Santo ficando pro lado de fora. E as almas gemendo. Se Deus tem que perder tempo de salvar a própria igreja, que tempo restará de salvar os de fora? No Brasil, muitos falam, mas de novo essa palavra de exortação, a gente está cansado. Mas Deus fala, tem que ser essa palavra porque tu não ouve. Tu não obedece. E o nosso maravilhoso Deus nos ensina, tem tanta paciência conosco que nós não temos paciência com Ele. Porque existe a geração santa e a geração das 30 moedas de prata. Porque eu falo, a geração santa fala, Deus, eu vou dar meu tudo para ti. E a geração das 30 moedas fala, o Senhor não vale tudo isso. Porque a geração das 30 moedas de prata pega aquele que não tem preço e fala, o teu preço, Jesus, é um copo de cerveja. O teu preço, Jesus, é eu falar mal de quem eu quiser que eu fale. Aquele que não tem preço nenhum e ofertou o preço de sangue por nós, a igreja tem posto preço nele. Deus, o meu preço é que aqui o Senhor não entra. Aqui não toca. Aqui não mexe, porque eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Oh, meu Jesus. Mas o Espírito Santo que produz Jesus em nós e o caráter de Cristo em nós, Ele quer nos lapidar. E Ele vai arrancando, Ele vai tirando, Ele vai forjando, Ele vai trabalhando. E quem dita o tempo da prova somos nós. Às vezes, Deus queria algo tão rápido e simples, nós dificultamos tanto e a prova é o triplo do tempo. Porque nós não aceitamos e sempre voltamos em um círculo vicioso. E depois culpamos, Deus, eu não saio do lugar. Deus, eu luto e não consigo, ainda coloca como se fosse cheque de Deus, culpa de Deus. Porque a geração que coloca Deus na parede e fala o que Ele tem que fazer, jamais será a geração de João Batista que dizia não ser digno de desatar as sandálias. E o Espírito Santo, Ele foi falando ao meu coração que nós devemos aprender com Saul que ministério é muito mais renúncia do que posições. Porque o diabo, ele não teme a minha consagração de missionária. O diabo teme a minha vida de renúncia. Ele não teme se somos pastores, diáconos, semideus, 10 anos de crente. Ele teme a minha vida de renúncia. Ele teme quando eu calo e não respondo da mesma forma. Ele teme quando o meu eu está tão alto, mas eu mesmo assim obedeço. Renúncia dói, mas renúncia classifica para outro nível. E Jesus falou, Sara Rúbia, renunciarias o teu sonho por mim? Renunciarias por enquanto a tua profissão por mim, Sara? Com a tua formação que tu tem,
com um desejo de fazer, renunciarias por amor a mim, Sara? Eu renuncio, Jesus, o meu sonho profissional, porque Jesus falou que era necessário. Suportarias as humilhações de quem chegaria, apontaria o dedo e falaria que eres uma encostada? Suportaria, Jesus. Porque ouvir a voz de Deus custa caro, mas nos dá tudo. Quem está de fora não entende, mas tu sabe a obediência que está sendo gerada no teu interior. Se é tempo de eu pegar a minha profissão e colocar no mar do esquecimento, assim eu farei. Porque nós deixamos a mesmice espiritual acomodarmos, de nos gastarmos, de obedecer tudo quanto Deus tem dito. Exige-se pequenas obediências e renúncias que nós não estamos obedecendo. E Jesus está, as almas não esperam. Eu estou trabalhando com a minha igreja, mas ela tem perdido o tempo. O tempo que é incomparável tem sido perdido. E o Espírito Santo falou que a igreja de hoje é como Éfeso. A igreja de Éfeso, abandonastes o primeiro amor. E Deus pode acrescentar nessa manhã, abandonaste o primeiro amor porque tu tens se gastado mais para o teu trabalho, o teu dia a dia, do que para a intimidade do Espírito. Porque os quartos estão vazios do clamor de alma. Como iremos para as almas se nossas almas estão vazias? Vazias do que Deus tem para entregar e cheias de tudo que eu tenho. Jesus foi falando ao meu coração. Colocamos o cargo e as nossas posições acima da intimidade. Porque o meu cargo aqui, eu não posso demonstrar fraqueza. Não posso demonstrar isso ou aquilo. E Deus está falando, ei, a intimidade vem antes. Ei, igreja, a intimidade vem antes. Não existe intimidade sem arrancar tudo de si. E nem que não sobre nada, meu Deus. Nem que eu não saiba nem quem eu sou, nem o que eu penso e nem que eu ache, mas seja forjado tu em mim, Pai. E o Espírito Santo foi falando ao meu coração. Estamos com pressa demais de sair da presença. E as orações têm sido mais como uma reza do que uma entrega. Não, Jesus, o meu Deus é o tempo, ó. Não, meu Deus, eu não tenho tempo para ficar no meu quarto gastando horas para orar. Deus, eu trabalho o dia todo. E as madrugadas estão vazias. Cadê tu que tu ia nas madrugadas, mas tu não está lá mais. O teu quarto está vazio quando ele era cheio de clamor. O fervor do teu quarto que tu gemia na presença de Deus, hoje não se ouve mais nada. Os quartos da igreja estão vazios. Porque o lugar que era de intimidade agora é de prostituição. Porque o quarto que era de intimidade com o Espírito, agora é o quarto da masturbação. E as almas não esperam, meus irmãos. Meu Deus. E o Espírito Santo. A igreja está rica, abastada, não tendo falta de nada.
E o Espírito Santo de Deus do lado de fora. Porque ter o Espírito Santo custa caro, porque você vai ser o honesto e o justo, e eles vão preferir Barrabás. É por isso que nós não queremos ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo forma Jesus em nós, e Jesus foi como ovelha muda perante os tosqueadores. Nós queremos reclamar com quem falou mal de nós. Não, eu não quero ter o Espírito Santo, porque Jesus calou, e eu não quero calar. Porque é muito fácil ser igual a Jesus quando tem uma multidão que nos segue. Mas é muito difícil ser igual a Jesus quando só tem um gemer de alma na madrugada, suando gotas de sangue, sem ninguém para dividir a carga pesada. É fácil ser igual a Jesus quando se diz a respeito de fazer milagres, mas é difícil ser igual a Jesus quando se diz a respeito a calar e a oferecer a outra face. Porque a igreja, ela quer a prosperidade de Jó, mas não quer o poder de suportar de Jó. Porque a igreja quer ser como muitos que curaram e fizeram, mas não querem ser aqueles que renunciaram tudo. E o Espírito Santo continuou a falar ao meu coração que é muito, esse tempo, ele é triste demais. Eu falo lá para os meus jovens que nós lideramos, eu falei, olha, a igreja de Portugal põe vocês no bolso. Falo mesmo. Eu falo, gente, eles trabalham, eles vêm depois do trabalho, eles entregam tudo, e vocês que não tem nada, fica com preguiça de vir as coisas de Deus. Eu trago testemunhos muito fortes todas as vezes que eu volto lá e eu coloco para eles despertarem, porque, meu Deus, eu aprendo muito com vocês, com essa igreja. E Jesus falou sobre, no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, a história de Sansão, que os filisteus chegaram a Dalila e a contrataram para que ela descobrisse o grande segredo de Sansão. E no capítulo 16, versículo 4, Dalila querendo saber o segredo de Sansão. Sansão começou a brincar com o poder que Deus deu. E ele mente por 3 vezes a Dalila. E ele brinca com Deus sem nenhum medo de perdê-lo. Quantas vezes brincamos com o nosso Deus sem medo de perdê-lo? Quantas vezes brincamos com aquilo que tira Deus de nós sem medo algum de perdê-lo? E Dalila, vendo que Sansão mentiu para ela por 3 vezes, ela fala assim, como dizes que me amas se não tens comigo seu coração? E eu gosto da versão da Bíblia King James, que fala assim, então Dalila sentiu que finalmente Sansão havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Porque o diabo sabe quando tem o seu coração. E o diabo, ele não para até o finalmente. Às vezes entregamos inconstâncias para Deus, mas o diabo vai até o finalmente. Entregamos metades para Deus, mas o diabo vai até o finalmente, até ele conseguir. E quando Dalila descobre o segredo e ela fala, vem aí os filisteus, Sansão levanta. E a palavra do Senhor nos diz que ele não percebe que o Senhor tinha se retirado dele. Porque tem crescido a geração de Sansão que não percebeu que o Espírito não está mais com eles. A geração de Sansão que pode estar de gravata, mas vazio da essência de Cristo. A geração de Sansão que está em pé, mas está deitado espiritualmente. A geração de Sansão que diz, eu sou, eu posso e Jesus pode nada, não é nada. E
Jesus quer arrancar a geração de Sansão de dentro de nós. Porque Sansão, pare de brincar com aquilo que tira o Espírito Santo de você. Não é momento de brincarmos com aquilo que é tão sério. Desde que Sansão nasceu, ele foi chamado para ser nazireu, ou seja, consagrado a Deus. Porém, se você ler sobre a história de Sansão na Bíblia, você vê que ele passou o tempo consagrando as suas próprias vontades. E Jesus pergunta hoje: tu tens se consagrado a mim ou consagrado a si mesmo? Nesta manhã. E o Espírito Santo falou: Sara, quando você vai fazer o trabalho do marketing da igreja, você faz para minha vontade ou você faz por puro orgulho de que tu achar que tu é algo? Você achar que o curso que tu fez é algo, mas eu disser que com curso ou sem curso tu é nada? Com conhecimento ou sem tu é nada? Com teologia ou conhecimento bíblico tu é nada? Mas a igreja às vezes pega o conhecimento e acha que é tudo. E Deus não chamou pessoas para achar que é. Deus chamou pessoas para falar: eu não sou, eu não posso, eu não consigo, mas tu és. Meus irmãos, eu sei, se não fosse Deus, eu nunca teria saído do meu quarto de depressão e ansiedade. Se não fosse Deus, eu não suportaria a dor das faladas do diabo para me tirar a minha vida. E Ele me salvou de mim mesma. Quando eu era a minha pior inimiga. Como não servirei com tudo que tenho este Deus? Igreja, Ele segurou o seu coração quando você não suportava mais. Igreja, Ele te carregou no colo quando seus pés estavam cansados. Ele te deu sentido quando você perdeu. Como não servir a este Deus? Jesus continuou falando ao meu coração. Saul e Sansão pegaram o poder que tinha e ao invés de se anularem para continuarem tendo poder, deixou a soberba fazer o poder subir a cabeça. Mas Paulo, que também tinha poder, se dizia o pior dos pecadores. E ao invés de deixar a soberba fazer o poder subir a cabeça, ele dizia que quem era o cabeça era Cristo. Ei, meu Deus, a geração de Paulo. Deus quer forjar a geração de Paulo, porque e quem foi dos três o missionário? Paulo, que no tempo dele, ele percorreu o mundo inteiro. Porque ele disse: já não vivo eu, mas quem vive em mim é Cristo. Ele se esvaiu tanto, mas tanto, que só restou uma coisa: salvação de almas. Saul e Sansão se encheram tanto e não teve nada. Só no final de Sansão, quando ele se arrependeu, a diferença aí. Mas Paulo se encheu tanto que só teve um resultado: salvação de almas. Se encheu tanto de Deus, se esvaziou tanto de si. Porque é muito fácil ser o Saul rei, mas é muito difícil ser o Saul que obedece à voz de Deus. Porque é muito fácil ser o Sansão que tem a força, que derrota todos, mas é muito difícil ser o Sansão que não deixa o Senhor se retirar dele. Porque a igreja, ela quer ser usada com poder e autoridade. A igreja quer poder de curar enfermos. A igreja quer poder de fazer milagres e maravilhas. Mas antes disso, Deus quer entregar o poder de suportar. Porque o nosso Deus, o maior momento e sublime momento de manifestação de poder não foi quando Ele multiplicou os pães e peixes. O maior momento de poder manifesto de Jesus não foi quando Ele curou um cego ou ressuscitou Lázaro. O maior
momento sublime de manifestação de poder de Jesus foi quando ele suportou a morte de cruz, sendo santo todos os pecados do mundo. E Deus quer nos entregar o poder de suportar. Antes do poder de curar e salvar e libertar, o poder de negar a si mesmo. Antes do poder de expulsar demônios, o poder de preferir sofrer o dano. Porque a geração de hoje é inconcebível sofrer o dano, porque eu tenho razão. Mas como aprendemos com o pastor Jean, a vida não é nossa, então não temos razão. Ele é a razão do seu viver, então não tem tempo para termos razões próprias. Se ele é a razão do meu respirar, eu não respiro fora da vontade dele. E não respira mesmo. Tem pessoas aqui com ministérios parados, por isso que a angústia está tão grande. Não existe respiro e sentido fora da direção. Ei, suporta o processo, não saia da direção. E o diabo tem lançado, ei, saia. Ei, não precisa disso, ei, sai daqui, você não precisa ser provado dessa forma, não. Ai, carai, é coisa de homem. E Deus fala, ei, sou eu que provo. Eu que estou provando, suporta o processo. O processo que tu não suporta aqui vai te alcançar quando tu sair fora da direção também. O Espírito Santo falou que a igreja das posições esqueceu do caminho da intimidade. Porque a igreja das posições não quer suportar a dor que é necessária. E nós perguntamos, será que a igreja quer voltar ao caminho da intimidade? E se no caminho da intimidade a única coisa que te une a ele for a dor, você iria mesmo assim? 10 de maio, agora, descobri uma maravilhosíssima notícia. Descobri que eu estava grávida. E eu fiquei muito feliz e realizada. Só que no outro dia que eu descobri, começou um sangramento. Um sangramento e cólicas. Era uma sexta. Então, eu já fiquei de repouso absoluto. E na segunda, fui ao médico. Quando eu fui ao médico, ele falou, olha, você está sofrendo um aborto espontâneo, está em curso. E nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Deus, ele pode mesmo. Terça-feira, 14 de maio, meu aniversário. Acordei, fui ao banheiro e eu perdi o meu bebê. E eu nunca vou saber se ele era um menino ou uma menina. Eu nunca vou ouvir mamãe da boca dele ou dela. Não vou ver os primeiros passos, as primeiras tarefinhas. Nunca vou ouvir o coraçãozinho. Quando eu perdi naquele banheiro, eu peguei o meu bebê em meus braços e o abracei. E comecei a cantar. Mais perto quero estar de ti, Senhor, ainda que seja dor que me una a ti. Igreja, se a intimidade, o caminho da intimidade e da renúncia só for por meio da dor, você continuaria o amando.
E eu falei, Deus levou, bendito seja Deus. Eu não consegui questionar o amado da minha alma, porque se não fosse ele, nem vida eu teria para gerar. Igreja, renúncias dói. Mas a intimidade, ela é certa. Quando tu só tem dor e desespero, mas fez tudo que Deus diz, não te faltará sentido e paz que excede o entendimento. Mas a igreja de hoje não quer suportar a dor. Acha que não precisa suportar. Acha que é só um estrelismo o evangelho. Que é sobre se aparecer, é sobre achar que é. Não é fácil, meus irmãos. Perdi o meu bebê, tive que ficar de repouso. Mas eu tinha um teatro que eu escrevi e dirigi. E tinha que ensaiar, porque o teatro era na outra semana. Muitos chegaram e falaram, descansa. Não, é compreensível, deita, fica em casa. Você já perdeu tudo. Para que tu vai entregar? Nem você não tem nada aí. 4 dias depois, eu fui para o ensaio do teatro. Eu não conseguia ficar em pé, então eu deitava no colchãozinho. E ensaiava os meninos. Porque é fácil demais, meus irmãos, eu render a Deus quando está tudo bem. E quando não está, eu renderia mesmo assim. Sabe quando provamos que amamos a Deus verdadeiramente? Quando todos ao seu redor estão experimentando do Deus Salvador. E você está experimentando do Deus Senhor. Quando todos ao seu redor estão experimentando do Deus das bênçãos. E você está no deserto sendo forjado pelo Deus Senhor. E mesmo assim você o ama. Quando ele te tira algo valiosíssimo e mesmo assim você não questiona. E para a glória de Deus, ensaiamos o teatro. Apresentamos o teatro para a família. Foi uma bênção, graças a Deus. Famílias foram tocadas e edificadas. E Deus foi falando ao meu coração que Deus quer forjar em nós o suportar, o poder de estar no lugar do sofrimento e não mudar a essência. Se na bonança você tem essência de adorador, na dor você também tem que continuar tendo. Naquele momento que eu vi o meu bebê, que eu não consigo esquecer essa imagem. A única coisa que me veio à mente foi cantar esse hino. Porque eu falei, olha, eu não posso ser impostora. Se eu adoro a Deus na igreja, quando está aquela glória maravilhosa, porque eu não adoraria agora? Que tipo de filha que eu sou, que eu escolho como adorar o meu pai? Que tipo de filha que eu sou, que escolho a hora que eu acho que eu estou bem para poder levantar a mão e clamar? Nós não temos desculpas. Por eu ver aqui a pastora Franciele não parar 1 minuto.
eu tenho o amor, porque a gente se conhece há muitos anos, de chamar ela de tia. Eu falei, tia, a senhora não para. Quem chegar aqui e não saber da tua história, nunca imaginaria o que tu tá passando. E num sentar de mesa, eu saí com 1000 lições de vida. Ministério é ter proposta para sair do campo, para se curar, mas continuar no campo, por amor às almas. Ministério é um pai não ficar nem que 20 minutos em casa, e eu sou a prova disso, o pastor Jean. Não fica nem 20 minutos em casa, ó, só obra, só igreja. E as filhas perguntarem sempre, cadê o papai? E eu falo, o papai está na igreja, meninas. Mas não vem isso. Não vem quando a pastora Franciele não tinha um mísero partícula de força no corpo, mas ela estava aqui. Não viu quando o pastor Jean pregava sobre cura, tendo uma esposa doente. Não viram o pastor Jean, que está exausto mentalmente, continuar ter a mente de Cristo. Mas é muito mais fácil apontar. Não, é muito mais fácil eu julgar o que eu estou vendo aqui, ó. É muito mais fácil eu julgar esses santos homens de Deus que estão nesse altar, mas ninguém sabe a renúncia diária de cada um. Porque eu tenho certeza que estar aqui, o preço é altíssimo demais, meus irmãos. Não é flores de estar aqui com um terno bonito, meus irmãos, mas a vida ali fora. Por isso eu não tenho coragem de julgar. Porque eu olho primeiro para a minha vida. Eu olho primeiro para o que eu tenho que melhorar. Aí não sobra tempo para eu apontar o que o outro tem para melhorar. Espírito Santo. As almas não esperam. E a igreja está como Saul no caminho da desobediência. As almas não esperam, mas a igreja está como Sansão, brincando com aquilo que tira o Espírito Santo delas. As almas estão gemendo e elas não esperam, mas a igreja está decidindo se ama a Deus mais do que o seu próprio ego. Pessoas morrendo, indo para o inferno de suicídio, ansiedade, feminicídio, homicídio, doenças. E a igreja preocupada. Ai, eu acho que aquela irmã olhou errado para mim. Ai, aquele irmão passou do meu lado e nem me deu a paz do Senhor. E o diabo coloca para reino contra reino brigarem. Jesus. Já estou encerrando. E o Espírito Santo de Deus continuou falando ao meu coração. Sabe quando provamos que amamos a Deus? Quando ainda o amamos no deserto. Porque, meus irmãos, às vezes o deserto é insuportável. Às vezes você vai estar matando ursos e leões no secreto, mas as pessoas só vão te ver como Davi, o menor de todos. Às vezes você vai estar matando ursos e leões no secreto, e as pessoas vão te desprezar. Mas é necessário o tempo de estar escondido e esquecido, porque a essência de um rei é forjada no desprezo. É necessário estar escondido, esquecido, porque a essência de um rei é forjada na solidão. Porque Deus não forja um rei para dividir o seu trono com a soberba.
Deus forja um rei que sabe que o tempo é preciosíssimo. Ele não perde o seu tempo com aquilo que tira Deus dele. Igreja, é uma palavra extremamente simples. Simples. Não tem teologia, não tem. Mas o que Deus quer falar conosco essa manhã é: quero produzir o meu espírito em vocês. Parem de apagar o meu espírito de vocês. Quero devolver o fervor que tu perdeu. Quero devolver o que tu tinha nas madrugadas e agora tu não tem mais. Quero devolver o desejo ardente de me servir que tu não tem mais. Quero devolver a fome e a sede que agora não existe mais. Porque a geração de hoje está nas margens, com vontade alguma de mergulhar. E Jesus nesta manhã está chamando: venha mergulhar. Venha mergulhar, venha se encher. Venha se esvaziar, porque eu tenho tanto para dar. Eu quero entregar a igreja digna de ir lá fora e conquistar almas para o meu reino. Ei, Tarabachou. Oh, meu Deus, de ter tanta presença de Deus, de não ser indiferente a vós, de ter tanta intimidade que não resiste a vós, que não abre mão da direção e da vontade de Deus, custe o que custar, dê o que der, dando sangue na canela ou não dando sangue na canela. Arrancando tudo de mim ou não arrancando nada, eu continuo na direção. Meus pés continuam firmados na rocha que é Deus. Eu não olho para a esquerda e nem para a direita, eu continuo e prossigo. Convido os irmãos a ficarem sobre os pés, por favor. Meus irmãos, muitos querem o poder de Pedro, que em uma pregação 3.000 almas se converteram, mas não querem o poder de Estevão, que suportou ser apedrejado por amor a Jesus e ainda disse para Deus não imputar pecado para seus assassinos. O Espírito Santo está com saudade de tanta gente. O Espírito Santo está com saudade de tanta gente. E vou usar a linguagem humana para entendermos, porque em Deus não há isso, mas é como se Deus tivesse a ansiedade, o desejo de produzir o Espírito dele em nós. Mas primeiro nós arrancamos o que precisa para depois ele encher. E nesta manhã, você que ouviu esta palavra, que não fui eu quem tive, foi inteiramente do Espírito, porque nossa mente é tão incapaz, meu Deus. Nossa mente é nada, é trapo. Mas nesta manhã, Deus quer entregar o Espírito Santo para nós. Ele quer devolver aquilo que muitos perderam. Ele quer enchermos
de uma forma que não continuaremos mais como estamos. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você olhe até hoje, julho. Se até hoje, o mês de julho, se Deus tem qual frase para te dizer? Se o Espírito Santo tem para dizer: este é o meu filho amado a quem me comprazo. Ou se o Espírito Santo tem para dizer: aqui vieste, amigo. Se até julho tu foi da geração de Judas, ou da geração que não o nega por nada, ou não o trai por nada. E como Deus é tão maravilhoso, Ele entrega esta palavra para nos curarmos e para que a obra dEle precisa continuar. E almas estão esperando para serem alcançadas. Nos trabalhos, nas escolas, nos colégios, faculdades, ruas, mercados, lojas. E a igreja quer antecipar a volta do noivo. A única forma de antecipar a volta do noivo é pregando, é pregando, é pregando. É ser testemunho de vida. Mas a igreja não está ansiosa para o casamento. Meu Deus. A prova que a igreja não está ansiosa para o casamento é que ela não prega lá fora. Mas nessa manhã, quando nós vamos ouvir o louvor, vamos entregar nossa alma. Se é necessário entregar a alma no altar, que seja. Mas vamos derramar a alma e pedir perdão. Arrepender de quem temos sido. E forja em mim, Deus, o que o Senhor quer que eu seja. Porque não tem corrente que prende nesta manhã. Não tem nada que prende e impeça o agir desta manhã de Deus. Vamos louvar o nome do Senhor.